Essa palavra é digna de confiança, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito 3:8. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você vê uma afirmação tipo essa, como por exemplo, esta palavra é digna de confiança. Que palavra é digna de confiança? Bom, aí a gente precisa ler o versículo anterior para a gente poder entender o que o autor realmente quis dizer com isso. Será que essa palavra que é digna de confiança é a palavra de Deus? Será que essa palavra que é digna de confiança é alguma citação de Jesus? O que é essa palavra digna de confiança? Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, procure ler o capítulo inteiro, se possível, a carta inteira, para que você entenda realmente o contexto do que você está lendo e não faça uma viagem. Por exemplo, eu poderia simplesmente pegar esse versículo aqui e dizer que toda a palavra de Deus é digna de confiança, mas não é isso que Paulo está dizendo. Aqui ele diz muito claramente no versículo de Tito 3:7 que, pelo amor de Deus, toda a palavra de Deus é confiável, tá? Mas essa texto especificamente não está falando isso. Não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo foi bem específico sobre a palavra que ele está dizendo que é digna de confiança. Que está lá em Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ou seja, nós podemos confiar que nós fomos justificados pela graça, que nós somos herdeiros de Deus e que nós temos a esperança da vida eterna. Se você ainda não ouviu, recomendo você ouvir o podcast que eu fiz sobre essa passagem, Tito 3:7, onde eu falo o que eu penso quando se fala a esperança da vida eterna, quando se fala em vida eterna. E eu gosto de usar muito a definição de Jesus, né, que a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer a Cristo. E é interessante que ele fala que quando a gente faz isso, a gente entende a graça de Deus, entende que nós fomos salvos pela graça e não pelas nossas próprias obras, que agora nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus, então nós somos filhos dele, e nós temos uma esperança, e essa esperança é a vida eterna, a esperança de que nós vamos viver eternamente com Deus, conhecendo cada dia mais a Ele e conhecendo cada dia mais a Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, e Paulo fala que a gente deve afirmar isso categoricamente para as pessoas, ensinando para elas isso, para que todo mundo que crê em Deus, e quem crê em Deus de verdade, se empenhe na prática de boas obras. Porque isso é excelente e útil aos homens. E é interessante essa paradoxo do Evangelho, porque nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, nós não podíamos fazer nada para sermos salvos. Então foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz. Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos através das nossas boas obras, a morte de Jesus é um grande desperdício. E Deus é extremamente cruel. Afinal, ele fez aquilo com seu filho, sendo que a gente poderia resolver o problema. Mas não, a gente não conseguia, então Jesus teve que morrer na cruz. Então isso mostra o amor de Deus por nós. Porque nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. E aí vem esse paradoxo que é a loucura da liberdade do Evangelho. Porque a partir do momento que Jesus morre na cruz, cara, eu levei muitos anos para conseguir aceitar isso. Porque nós vivemos num mundo de meritocracia, um mundo capitalista, principalmente aqui no Ocidente. Nós temos uma mente capitalista, uma mente totalmente voltada para a meritocracia. E aí a gente sempre acha que nós seremos recompensados pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Só que esse mundo não é regido por isso. O nosso mundo é regido pela lei da graça. E graças a Deus por isso, porque se nós fôssemos recompensados pelo que a gente faz, todos nós iríamos para o inferno. Então, assim, é isso que a gente merece. A condenação eterna, é isso que a gente merece. Todos nós pecamos contra Deus, e já falei isso em outras pregações. Se você parar e pensar que você comete um pecado por dia, multiplica isso pela quantidade de dias que você tem e veja a quantidade absurda de pecados que você comete. Então, eu chego facilmente à conta que eu já cometi mais de 1 milhão de pecados. Então, o que se faz com um criminoso que tem 1 milhão de crimes nas costas? Enfim. Então, cara, a gente não é salvo pela graça. Mas, ao mesmo tempo, com o sacrifício que Jesus fez na cruz antes mesmo da gente nascer, antes mesmo de nós existirmos,
nós simplesmente já tivemos todos os nossos pecados perdoados. E se nós cremos nessa verdade, nós já estamos salvos. Ou seja, Jesus já morreu pelo pecado que eu cometi. Ele morreu pelo pecado que eu cometi ontem, todos os pecados do meu passado, os pecados que eu cometo agora no momento presente e os pecados que eu vou cometer no futuro. Ou seja, eu posso pecar o quanto eu quiser. Mas por que eu não vou fazer isso? Primeiro que isso é burrice. Como eu já falei em outros podcasts também, eu aprendi lá em Provérbios que não seguir a sabedoria é tolice. E o tolo em provérbio, hoje seria a mesma coisa que chamar alguém de burro. É burrice não seguir a sabedoria. E provérbio deixa isso muito claro. Eu acho que a melhor tradução para tolo em provérbios é burro. É burro. Eu sei que é meio pesado falar isso, mas é a verdade. É o que provérbios está querendo dizer com tolo. Chamar alguém de tolo na época lá de Salomão era a mesma coisa que chamar alguém de burro hoje. Então é burrice não seguir a Deus. Afinal, se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, Deus é atemporal, por que a gente não vai obedecer Ele? Se Ele sabe o que é melhor, entendeu? É muita soberba nossa achar que a gente sabe o que é melhor. Então só isso já deveria ser motivo suficiente para servi-lo, para obedecê-lo. Apenas se nós fôssemos egoístas, pensássemos apenas em nós mesmos, isso já seria motivo suficiente para a gente obedecer a Deus, porque isso seria sábio obedecê-lo. Enfim, se o Steve Jobs aparece para você, chegasse para você e falasse, ó, você tem que usar o seu iPhone desse jeito, que ele vai ficar muito melhor. Você não faria? Enfim, se o dono da Samsung aparecesse para você, se você tem um Android como eu, e chegasse para você e falasse, ó, então, se você usar o seu celular fazendo isso e aquilo, ele vai durar muito mais tempo. Você não faria? Então, assim, e aí Deus dá diversas instruções na sua palavra, né, sobre como a gente deve viver, o Deus que nos criou, o Deus que criou o universo. Como eu falei, é onisciente, onipresente, atemporal, está lá no futuro, ele sabe o que é melhor e ele fala para a gente fazer determinadas coisas e a gente, na nossa teimosia, nós achamos que sabemos o que é melhor para nós e não obedecemos a ele. Isso é burrice. Então, mesmo que fosse por egoísmo, obedecer a Deus já tem o seu motivo para ser feito. Agora, existe um motivo mais nobre para a gente obedecer a Deus e para fazer as boas obras, que é a gratidão. É a gratidão pelo que ele fez. Entendendo que ele me ama, entendendo que ele sabe o que é melhor para mim, e mesmo que muitas vezes eu não entenda o que ele está fazendo, mas eu confio no amor dele, cara, eu vou fazer o que ele está falando. Porque eu sei que isso agrada o coração dele. Sério, quando você ama, você não faz algumas coisas que para agradar o coração dessa pessoa? Então, assim, quando você sente um amor por alguém ou por alguma coisa, você faz sacrifícios para simplesmente demonstrar o seu amor por essa coisa, por essa pessoa. Então, quem ama sempre se sacrifica. Não é à toa que o símbolo do amor é uma cruz, né? Você já parou para pensar nisso? Que biblicamente o símbolo do amor é uma cruz? Então, isso deveria nos lembrar que não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem abnegação. Não existe amor sem negar a si mesmo. Então, para amar, é necessário sofrer. E é por isso que hoje as pessoas têm muito medo de amar de verdade, né? É muito mais fácil o amor que é vendido pelas comédias românticas, né? Sabe, aquele negócio que você tá do nada. Ou então pelos doramas também, né? Porque agora tá na moda os doramas. Mas a lógica é sempre a mesma. Eis que do nada você tá passando por um momento difícil na vida. E aí você esbarra em alguém. Aí alguma coisa cai, né? Porque sempre tem que cair alguma coisa. Aí vocês vão recolher um negócio juntos. Aí vocês olham um no olho do outro e rola aquele sentimento. Aí parece até que o mundo fica mais lento, né? A câmera sempre fica lenta. Aí fica um olhando pro outro e tal, com aquela cara de idiota, de apaixonado, enfim. E por aí vai. Não, isso não é amor. Desculpa te cortar a sua ilusão, mas isso não é amor. Isso é bonito nos filmes e tal, mas o nome disso, até segundo a psicologia, é paixão. É aquela coisa que vem, teu coração inflama, começa a bater mais rápido e tal, mas isso não é amor. Isso, segundo a psicologia, não é o Bruno que está afirmando, mas em média isso dura apenas 2 anos, no máximo. No máximo. Não é à toa que muitas vezes os relacionamentos terminam nessa fase. Se você ver a estatística, você vai ver que normalmente os casamentos terminam nos 2 primeiros anos e
a boa parte dos namoros também. Embora hoje em dia isso está até diminuindo, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas isso não é amor. Quando a gente vai na Bíblia, a gente lê 1 Coríntios 13, o que é amor em 1 Coríntios 13 é complicado, né? É muito mais complicado. Primeiro que o amor não arde em ciúmes. E por que o amor não arde em ciúmes? Porque o amor não considera o outro uma posse. Porque a gente só tem ciúmes do que a gente considera uma posse nossa. Então, assim, eu tenho ciúme do outro porque eu acho que o outro vai me largar e ele é uma posse minha e ele não pode me largar. Mas o amor verdadeiro, ele deixa o outro livre, inclusive para rejeitá-lo. É por isso que a gente tem o sofrimento no mundo. Porque se Deus fosse ciumento e Deus fosse que tivesse um amor doentio, um amor tóxico, né, como nós falamos hoje em dia, ele simplesmente não colocava a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Só que não colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, você tira a liberdade de escolha. E aí, o ser humano estaria com Deus não porque ele escolheu estar com Deus, mas simplesmente porque ele foi obrigado a estar com Deus. E aí, quando você é obrigado a estar com alguém, isso não é liberdade. O nome disso, segundo a lei, é cárcere privado. O nome disso é sequestro. Tem vários nomes para isso daí. Mas não é amor. E em relacionamentos em que as pessoas se prendem através de manipulações, o nome disso é relacionamento tóxico na nossa realidade. E Deus não quer ter um relacionamento tóxico conosco. Embora muitas vezes a gente tenta ter um relacionamento tóxico com Ele, né? Quantas vezes a gente tenta manipular Deus? Quantas vezes a gente acha que se a gente der um dinheiro na igreja, Deus tem a obrigação agora de multiplicar aquele dinheiro. Como se Deus fosse um investimento financeiro, né? Que a gente bota lá e recebe com juros. Ou então, porque a gente foi lá e ajudou alguém, então Deus agora tem a obrigação de nos ajudar. Afinal, nós fizemos o bem, então nós somos bons. Então Deus tem que recompensar quem é bom. Recentemente, eu assistindo o Bible Talk do Rodrigo Bibo, eu recomendo bastante o canal dele. Ele falou sobre a lei da semeadura, né? Aquele famoso versículo, né? Tudo que um homem plantar, isso colherá. E a gente usa muito esse versículo para tentar justificar que, não, se eu fizer o bem, Deus vai ser obrigado a me recompensar com o bem. Se eu fizer o mal, Deus vai me recompensar com o mal. Mas aquele versículo não fala sobre isso, ele está falando ali sobre vida eterna. Eu não vou entrar aqui em toda a explicação que ele fez sobre aquilo, mas basicamente, se você ler o contexto e depois reler o contexto, você vai ver que ele está falando sobre a briga da carne com o espírito. Então, quem planta na carne, colhe na carne. Ou seja, se você está plantando na carne, você está se tornando uma pessoa má. Porque você está alimentando a sua carne. Mas se você está se alimentando do espírito, se você está plantando no espírito, você começa a produzir os frutos do espírito. Não é à toa que logo depois ele começa a falar dos frutos da carne e o fruto do espírito. Então, se você ler o contexto, você vai ver que tem tudo a ver. Então, ali não tem nada a ver com, se eu fizer coisas boas eu vou me dar bem, se eu fizer coisas mais eu vou me dar mal. Obviamente que se eu sou alguém que estudo, se eu sou alguém que corre atrás, se eu sou alguém que me esforço, provavelmente eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma colocação melhor, eu vou conseguir ter mais conhecimento e por aí vai. Se eu sou uma pessoa agradável, se eu sou alguém que ajuda os outros, se eu sou alguém que cuida das pessoas, se eu sou alguém verdadeiro, se eu não sou fofoqueiro, se eu não sou mentiroso, provavelmente eu vou ter relacionamentos mais saudáveis. Isso é natural. Mas não quer dizer que você só vai ter relacionamentos saudáveis. Lembra que Jesus, sendo Jesus, tinha um Judas entre seus amigos. Então eu tenho que me fechar? Não. Porque se você se fecha totalmente, você também deixa de ter João, você também deixa de ter Pedro, você deixa de ter Tiago. Então todo relacionamento é um risco, gente. A gente sempre vai correr o risco de sofrer. Mas lembra, o verdadeiro amor sofre. Por isso que o amor tudo sofre. Como está lá em 1 Coríntios 13. Então, gente, a gente precisa começar a amadurecer e entender o porquê nós temos que fazer as boas obras. Primeiro ponto, porque isso é ser inteligente. Como eu já falei aqui, já expliquei diversas vezes lá no início do podcast. Então, a gente tem que obedecer as ordens simplesmente porque isso é sabedoria. Isso é ser inteligente. Não obedecer a Deus é burrice.
O segundo ponto, que isso agrada a Deus. E se nós o amamos, nós faremos coisas que o agradam. E o terceiro é, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus e é assim que nós revelamos Jesus ao mundo. Gente, você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Eu acho que eu gosto muito do Jesuscope porque o meu propósito de vida é muito parecido com o deles. Enquanto o Jesuscope, né, aquele ministério muito bom, eu recomendo também, pode assistir os vídeos deles, são vídeos excelentes. Eles têm um propósito de que todos nós temos que ser uma cópia de Jesus, por isso Jesuscope. O meu chamado, depois de muitos anos, eu descobri que é simplesmente ajudar as pessoas a serem quem Deus as criou para ser. E se fosse juntar o que o Jesuscope fala com que o meu propósito, eu diria que é ajudar as pessoas a serem a melhor versão de Jesus que elas são. Talvez essa seja uma boa definição para o que é o meu chamado. Então, como é que você pode revelar Jesus hoje? E, gente, para revelar Jesus não é se vestir igual Henri Cristo, porque normalmente isso fica ridículo, né? Não é assim que se revela Jesus. Você revela Jesus liberando perdão. Sabe aquela pessoa que você tá com rancor e tal? Ih, caraca, Bruno, você tinha que falar disso, você tinha que falar de perdão, então. Sabe aquela pessoa que te chateou, que, enfim, fez aquilo com você e você tá pensando agora, não, mas ele não merece, não, Bruno, para com isso, eu não. Cala a boca aí que isso aí não é de Deus, não. Não, é de Deus, porque Jesus, a palavra diz, o meu versículo favorito da Bíblia diz, lá em Romanos 5,8, que mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus escolheu nos perdoar. É interessante que Jesus lá na cruz, ele fala uma frase assim que é constrangedora, né? Deus meu, Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está sendo crucificado, ele poderia falar diversas coisas sobre as pessoas que estavam crucificando ele. Ele simplesmente vira para essas pessoas que estão crucificando ele. E eu acho que ninguém te crucificou, pelo menos fisicamente, né? Mas talvez te crucificaram emocionalmente, te machucaram e tal. Mas Jesus simplesmente vira, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E é interessante que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele olha para Jesus e também fala, Pai, perdoa, ele não sabe o que eles fazem. Então, talvez a gente deveria falar mais isso, né? Ser semelhante a Jesus é virar e entender que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. E talvez até saibam, mas aí é o pecado que habita nelas e a gente deve perdoar. E aí, perdão, eu sempre gosto de abrir esse parênteses, perdão não significa reconciliação, necessariamente. Embora o perdão dos nossos pecados nos reconcilie com Deus, isso a gente pode escolher se reconciliar com Ele quando a gente recebe o perdão dos pecados através de Jesus Cristo, através da graça de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não é toda pessoa que a gente vai se reconciliar que a gente vai perdoar, melhor dizendo, que a gente vai se reconciliar. Por exemplo, se alguém vai e me trata mal, eu estava num relacionamento tóxico e eu termino esse relacionamento, o que é perdoar? Perdoar é eu não vou devolver na mesma moeda aquilo que a pessoa me fez. Pelo contrário, se eu tiver a oportunidade de abençoar, eu vou abençoar essa pessoa. Mas isso não significa que eu vou ser íntimo dela. Então, assim, se eu sou amigo de um fofoqueiro e o fofoqueiro conta o meu segredo para todo mundo, eu não vou contar o segredo para o fofoqueiro novamente. Mas isso não quer dizer que eu não vou pegar os segredos que eu sei do fofoqueiro e contar para todo mundo. Entende a diferença? Perdoar é uma ação. É a ação de escolher não revidar. É a escolha de não retribuir o mal com o mal. É simplesmente liberar a pessoa para seguir a vida dela e você seguir a sua. Então, libera o perdão, cara. Sabe essa vingança que aí você está planejando? Sabe esse mal que você está desejando para essa pessoa? Cara, isso só está fazendo mal para você. Então, libera o perdão. Isso é fazer uma boa obra. Quer ver uma outra boa obra? Se alguém estiver passando uma necessidade, e aí 1 João 3,17 mostra isso, como é que a gente pode dizer que tem um amor de Deus dentro de nós e nosso irmão está passando uma necessidade e a gente diz apenas que vai orar por ele? Você tem os recursos? Vai lá e abençoa.
Ajuda a pessoa. Obviamente dentro da sua realidade. Pelo amor de Deus, não empreste dinheiro, tá? Uma coisa que eu aprendi é não emprestar dinheiro para as pessoas, eu dou. Então, se eu tenho condições de abençoar e alguém está precisando de ajuda e está dentro da minha realidade, porque nós devemos agir conforme a nossa força, também não vai deixar de pagar uma dívida sua para pagar a dívida dos outros, aí não adianta nada. Mas se você tem algum dinheiro aí sobrando de reserva tal, que você não vai precisar agora, porque em vez de comprar uma coisa para você, você não abençoa alguém. Já fiz isso algumas vezes e tive algumas experiências muito boas e tive a oportunidade de ser Jesus para essas pessoas. Então, isso é outra forma de você ser Jesus para as pessoas. Quer ver outra forma muito simples de ser Jesus para as pessoas? Ouvir. Que meus amigos sabem que meu WhatsApp está sempre disponível para eles. Eles podem mandar a qualquer momento áudios de 20, 30, 40 minutos. Já recebi áudio até de 1 hora. Que assim que eu puder eu vou ouvir e vou respondê-los. Eu sempre brinco com eles, né? Que o problema deles mandarem áudio grande é que eu respondo também com áudios maiores. Então, cuidado com o tamanho do áudio que você manda para mim, porque o tamanho pode aumentar na minha resposta. Como vocês podem perceber, eu já tô aqui em 20 minutos fazendo uma pregação. Então eu falo pra caramba. Mas é uma outra forma. Simplesmente parar e ouvir a pessoa. E aí quando você for ouvir alguém, for escutar alguém, por favor, sem julgamentos. Quando as pessoas desabafam com a gente, elas não precisam de alguém que vai condená-las. Elas precisam de alguém que simplesmente vai ouvi-las. Vai ouvi-las, vai entender os abafos delas. E se elas pedirem a sua opinião, o que você acha a respeito, o que você acha que a Bíblia diz a respeito do assunto, aí você vai lá e opina. Porque assim, gente, aprende uma coisa: a gente só ouve quem a gente sabe que nos ama. A gente não ouve quem a gente não sabe que nos ama. Sério, a gente só obedece quem a gente sabe que nos ama. Porque a gente sabe que a pessoa está falando em amor. Eu tenho pessoas que eu aconselho, e às vezes eu sou até meio duro em alguns conselhos que eu dou, e meus amigos sabem disso. Mas por que eles ouvem? Porque eles sabem que eu os amo. E tem amigos meus, que às vezes são bem duros e alguns conselhos que eles me dão. Meu amigo Leandro, então, que eu diga, né, Leandro? Quantas vezes eu e Leandro somos amigos há mais de 20 anos. E é muito engraçado que às vezes a gente vai aconselhar um ao outro. Aí vem o outro, manda um áudio todo empolgado e tal, não sei o quê. Aí, enfim, o Leandro vai lá, me conta mais uma ideia genial dele. Eu falo, Leandro, essa ideia não, acho que não é muito de Deus, não, cara. Não tô gostando dessa ideia, não. Acho que isso aí não tá certo, não. Aí, pum, aquele balde de água fria. Mas aí quando a gente reflete, a gente vê que não, realmente, pô, peraí. Isso aqui eu acho que realmente era um caminho de morte. Eu tava achando que era um caminho de vida, mas é um caminho de morte. Quantas vezes também eu já pedi conselho pro Leandro, e eu chegava lá todo empolgado falando determinadas coisas, o Leandro chegava pra mim, não, Bruno, eu acho que isso aí não, sei lá, não tô vendo muito Deus nisso aí não, eu acho que você deu uma viajada, entendeu? Essa passagem não diz exatamente isso aí não, eu acho que você tá viajando um pouco aí. E aí, enfim, e aí depois eu paro, na hora eu fico com raiva, né? É normal, porque ninguém gosta de ser contrariado. Então na hora a gente questiona, pô, mas será? Caraca, não sei o quê. Mas aí depois a gente para e reflete e não é realmente, a pessoa tá certa. Como eu já falei em outros áudios também, qual a última vez que você conversou com alguém e mudou de opinião? Ou você só fala com pessoas que concordam com você? Desculpa, mas se você só fala com pessoas que concordam com você, você não tem amigos, você tem bajuladores. Ih, peguei pesado, né? Se você só tem bajuladores, então você tem grande chance de cometer grandes erros. Porque as melhores pessoas para nós termos por perto são aqueles amigos que não apenas nos contrariam, porque também aquela pessoa que contraria o tempo todo é chata, né? Peraí, aquela pessoa que vai contra a gente o tempo todo, tudo que a gente fala a pessoa é contra, e muitas vezes sem fundamento, aí também não, né? Mas aquelas pessoas que têm coragem de falar, não, cara, você tá errado. Não, cara, você vacilou aqui. Pô, cara, isso aqui é pecado. Pô, Bruno, isso não é legal, cara, o que você tá fazendo. Sabe, aquelas pessoas que têm coragem de dar um puxão na orelha? Aquelas pessoas que você sabe que você pode contar seu pecado, que elas não vão sair espalhando por aí, mas elas vão te ajudar a vencê-lo. Elas não vão concordar com o seu pecado. Elas não vão ficar aplaudindo o seu pecado, mas elas vão te ajudar a vencê-lo. Então, você tem essas pessoas na sua vida? Uma boa obra para ser também é você ser essa pessoa. Você é esse tipo de pessoa?
Quando alguém vem contar um pecado para você, você sai tacando pedra? Ou você vai lá, cuida das feridas da pessoa que o pecado criou nas pessoas, porque todo pecado gera feridas. Então você vai lá e começa a cuidar da ferida da pessoa, você levanta a pessoa e juntos, com a ajuda do Espírito Santo, vocês buscam estratégias para vencer esse pecado. Porque, gente, uma coisa, aprende isso é uma coisa linda em Jesus. Eu acho linda aquela passagem que colocam diante de Jesus uma mulher adúltera, tá todo mundo pronto para atacar a pedra, e Jesus é o único que podia atacar a pedra, mas o que ele faz? Bom, quem não tem pecado atira a primeira. Ninguém atira. Ele era o único que era digno de atirar a pedra, mas ele não atira. O que ele faz? Ele levanta a mulher, ele ajuda ela e fala: ó, eu não te condeno, mas vai e não faz isso de novo, para que não te aconteça uma coisa pior. Ou seja, ele foi lá, protegeu, cuidou, zelou, amou, e aí depois disso, ele virou e falou: cara, posso dar um conselho pra você? Então, faz isso de novo não, senão vai dar ruim. Você vai se machucar. Você merece coisa melhor. Te criei para você ser amado como cristão na sua igreja. E você tá aí caindo em adultério. Será que vale a pena? Então, assim, entenda isso, cara. Como eu já falei em outros áudios também, muda a sua visão sobre o pecado. Como eu falei, pecar é burrice. Quando Deus fala pra gente não pecar, é porque é pro nosso bem, cara. Ele sabe o que é bom. Então vamos praticar as boas obras. E lembre-se, pecar não é só não fazer. Pecar não é apenas fazer o que é errado. Pecar é não fazer o que é certo. Cara, para que Deus te criou? Quais são os talentos que Deus te deu? Você vai deixar desenterrados até quando? Cara, tem alguém nesse mundo que precisa do talento que você tem. Se você está sendo abençoado por essa palavra, de alguma forma, é porque Deus me fez desenterrar meu talento e pregar aí para você. De alguma forma, esse talentozinho que ele me deu aqui, porque eu nem sou um grande pregador, não me acho um grande pregador, mas assim, Deus me deu um talentozinho, então tô aqui falando e alguém vai ser abençoado. Pela fé, alguém está sendo abençoado. Então já imaginou se eu enterrasse meu talento e você não estaria ouvindo isso? Quantos pregadores você já ouviu? Quantas músicas que você já cantou? Quantas pessoas já abençoaram a sua vida? Já pensou se aquela pessoa não te ajudasse naquele momento? Sabe? Então seja você essa pessoa, cara. Desenterra seus talentos. Vamos praticar as boas obras. Porque isso é útil. Vamos ser úteis, gente. Tentar fazer coisas excelentes. Vamos dar o nosso melhor. Lá no seu trabalho, tente ser o melhor. Sirva ao seu chefe como se fosse para Deus. Não seja aquele empregado que fica enrolando, não. Vai lá e faça o teu melhor. Se destaca pela tua honestidade. Se destaca por causa da sua dignidade. Não se destaque porque você fica condenando o pecado dos outros, mas se destaque porque você combate os seus. Se destaque porque você está ajudando as pessoas, porque você está amando as pessoas. Cara, será que você é aquela pessoa que quando alguém tem problema, as pessoas vão te procurar? As pessoas se sentem amadas quando estão com você? Ou elas se sentem usadas, manipuladas, acusadas, menosprezadas? Como as pessoas se sentiam quando estavam com Jesus? É interessante que Jesus era conhecido, segundo os fariseus, por andar com pecadores. E eu acho isso muito louco, né? Porque nós crentes hoje evitamos os pecadores. Como se nós não fôssemos pecadores, né? Enfim, muitas vezes nós nos tornamos piores do que eles, exatamente por fazer isso. Jesus andava com os pecadores. Só que Jesus tinha uma vida santa. Ele já se andava com o Pai, ele sabia quem ele era. Então ele não tinha problema para se relacionar com ninguém, para conversar com ninguém, para estar com ninguém. E os pecadores gostavam de estar perto dele. Os pecadores gostam de estar perto de você? E aí eles gostam de estar perto de você porque você está pecando junto com eles? Ou porque eles se sentem amados apesar dos pecados deles? Mas Deus, para o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o ponto, gente. O quanto você tem sido parecido com Jesus? Cara, a gente é parecido com quem a gente ama, não tem jeito.
Eu sou vascaíno. Eu hoje não jogo mais bola. Mas se eu jogasse, todo gol, eu ia imitar o Verratti. Eu ia botar lá, tampar meu olho e imitar o Verratti. Quando eu era mais novo, eu imitava o Edmundo, as comemorações loucas que o Edmundo fazia. Lembra daquela Copa que todo mundo, uma galera, um bando de criança, botou aquele cabelo ridículo do Ronaldo de Cascão? Lembra disso? Por quê? Porque a gente imita quem a gente ama. A gente imita quem a gente admira. Será que você ama Jesus e o admira? Então, por que você não imita ele? Ah, Bruno, mas como eu faço para imitar Jesus? Bom, primeiro você tem que conhecer Jesus, né? Vai ler a Bíblia. Vai ver como Jesus agia com as pessoas. Vai ver como Jesus tratava elas. E faça o mesmo. Tudo se resume no que Jesus falou. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas cuidado, é para amar com o amor bíblico. Não o amor do Dom Juan, não o amor interesseiro, não o amor que usa as pessoas, não, é o amor verdadeiro, o amor bíblico. O amor que no grego nós chamamos de ágape. É com esse amor que nós devemos amar o nosso próximo. Com ágape e com filéu, não é com eros. Porque toda a nossa sociedade hoje vive baseada no amor eros. O eros vem de erotismo, que gerou a palavra erotismo mesmo. É esse amor aí que comanda a nossa sociedade, não é desse amor que a Bíblia está falando. É o amor fidel, do cuidado, do zelo. É o amor ágape, da abnegação, o amor semelhante ao amor de Deus, o amor perfeito. É com esse amor que nós devemos amar o nosso próximo e a Deus. Cara, não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E a melhor forma de amar o próximo é amando a Deus. Porque quando você está próximo de Deus, você vai se tornando semelhante a Ele. Nós nos tornamos semelhantes às pessoas que nós nos relacionamos. Talvez você não esteja parecido com Jesus, porque você se relaciona pouco com Ele, né? Talvez você não deveria se relacionar mais. Sério, observe seus melhores amigos. Você vai ver que você tem vários trejeitos deles. Você tem várias gírias deles. Se você tem filho, observe como seu filho te imita. Cara, eu tenho um cachorro. Meu cachorro me imita. Hoje eu tava assistindo o jogo, tinha hora que eu ficava nervoso, porque, meu Deus, que foi o jogo do Vasco hoje, sofrendo contra o Atlético Paranaense. Quando eu tô nervoso no jogo, o cachorro fica também. E quando sai o gol eu fico alegre, o cachorro se alegra também. Por quê? Porque a gente imita quem a gente está se relacionando. Se até um cachorro imita com quem ele está se relacionando, quem dirá o ser humano. Vai estudar sobre o efeito manada, que acontece na sociedade. Você vai encontrar vários exemplos. Tem um vídeo muito interessante de uma mulher que entra numa sala em que tem um quadro com a cor verde e todo mundo diz que é vermelho. E a pessoa rapidamente muda de opinião, diz que é vermelho, sendo que claramente é verde. Enfim, vai estudar sobre o efeito manada, você vai ver como nós somos influenciados. E a questão é, será que você não é parecido com Jesus porque você não está se relacionando o suficiente com Ele? Porque, cara, não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. Não tem como ter um encontro com Deus verdadeiro e permanecer o mesmo. Não tem como o Espírito Santo agir na sua vida, entrar dentro de você e você permanecer o mesmo. É por isso que aquele que roubava não rouba mais. É por isso que aquele que mentia não mente mais. E é por isso que todos nós vamos fazer boas obras, porque não é simplesmente parar de fazer o mal, é fazer o bem. É se importar com o próximo, é ser o bom samaritano, é cuidar do outro, é ver alguém com fome e dar de comer, ver alguém com sede e dar de beber, ver alguém nu e se o vestir, visitar os que estão presos. É para isso que nós somos chamados, para as boas obras. A gente não faz para ser salvo, a gente foi salvo, faz porque foi salvo. E porque nós somos salvos, nós somos gratos. E porque nós somos gratos, nós queremos ser semelhantes a Jesus. E para terminar, eu te deixo a pergunta: como é que você pode ser igual a Jesus hoje? Como é que você pode ser Jesus na vida de alguém hoje? Vai lá e seja. Ah, Bruno, o que eu posso fazer? Eu não sei. Deus vai te mostrar. Eu oro todo dia para ter a oportunidade de abençoar alguém. O pastor Neilton Barreto, ele certa vez, numa pregação, falou uma coisa que mudou minha vida e é algo que eu busco viver todos os dias. Ele falou sobre o Ministério Vivox. Quem é muito antigo, como eu, que já passei dos 40, vai lembrar que antigamente tinha um remedinho para barata chamado Matox.
E o matox era bem interessante, porque a barata ia lá, ela comia o matox, e depois ela se escondia, ia pro ninho dela. E quando ela chegava no ninho, o matox ele não matava a barata instantaneamente. Ele, sei lá como é que ele fazia isso, eu sei que ele chegava e quando ela chegava no ninho, o matox se espalhava para as outras baratas e matava todo mundo. Então, assim, era uma chacina de barata. Obviamente, a gente não deve ser fazer uma tox, pelo amor de Deus. A gente deve fazer uma tox por nossos pecados, né? Aí, abrindo um parênteses, é uma analogia interessante, né? Se a gente vai até Jesus, a gente se alimenta de Jesus e a gente simplesmente vai se aproximando dele e colocando o Espírito Santo no interior, no nosso interior, ele vai matando todos os nossos pecados, né? E vai nos purificando. Isso é uma boa analogia, um dia, quem sabe, eu prego sobre isso. Mas, voltando ao Ministério Vivox, então o pastor Nilton fala que nós devemos ser exatamente o Ministério Vivox. Que nós vamos para o quarto, no secreto, nos alimentamos de Jesus, nos aproximamos dele, e quando nós saímos, por onde nós fomos, nós espalhamos vida. A vida eterna, o conhecimento de Deus, mostrando para as pessoas quem Jesus é. Então, que você possa viver isso. Todo dia, viva o Ministério Vivox. Todo dia abençoe pelo menos uma vida. E aí teu dia não terá sido inútil. Se nesse dia você ganhou mais dinheiro, se nesse dia você comprou os bens que você queria, se nesse dia você realizou seus sonhos, mas não foi quem Deus te criou para ser, desculpa, mas você desperdiçou o seu dia. Mas todo dia que você é quem Deus criou para ser e você abençoa alguém, aí sim, aí sim, você está vivendo o teu propósito. Você está vivendo o porquê você foi criado. E você está fazendo a diferença que você foi criado para fazer no mundo. Não adianta ganhar o dinheiro do mundo e enterrar o seu talento. Não adianta conquistar o coração de todas as mulheres e entristecer o coração de Deus. Não adianta realizar todos os seus sonhos e não viver os sonhos que Deus tem para tua vida. Então, que você possa ser quem Deus te criou para ser. Então, vamos viver o Ministério Vivox. Me deu vontade aqui de orar. E não se escandalize com a minha oração, mas eu agora oro em público como eu oro no privado. Então, espero que você não escandalize e que seja abençoado. Bom, Jesus, não sei muito bem porque o Senhor pediu para orar nesse momento, mas o Senhor sabe o que essa pessoa que está ouvindo o áudio precisa ouvir. Quero primeiro pedir por mim, primeiro pedir perdão por não conseguir ver tudo isso que eu estou pregando, mas o Senhor sabe que eu estou tentando. O Senhor sabe que quanto eu luto contra mim mesmo para viver isso tudo. E ajuda essa pessoa também a viver isso. Cara, como é difícil, Deus, em alguns momentos a gente ser o que o Senhor nos quer que a gente seja. Mas também como é recompensador quando a gente consegue. Sério, o Senhor tá me trazendo aqui à mente algumas pessoas que eu abençoei, que eu ajudei, enfim. Que eu tive o privilégio de poder ser o teu instrumento para abençoar essas vidas, porque o Senhor não precisava de mim, né? Se o Senhor fizesse sozinho, faria muito melhor do que eu, mas de alguma forma o Senhor escolheu me usar. E, cara, é muito legal depois ver a pessoa sendo transformada. E mais maneiro ainda é quando, cara, o Senhor me dá o privilégio de ver a pessoa fazendo por outra pessoa o que eu fiz por ela. Tipo, isso aí pra mim é o clímax. Eu acho que é por isso que o Senhor gosta tanto, né? De usar a gente. Porque o Senhor nos abençoou tanto e é muito legal quando eu imagino a alegria do Senhor quando vê a gente fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Deve ser muito maneiro, realmente. Então, Deus, ajuda essa pessoa a ser quem o Senhor a criou para ser. Se ela não sabe qual é o chamado dela, qual é o ministério dela, simplesmente mostra. Revela para ela. Se ela ainda não te conhece o suficiente, eu também não conheço o suficiente, que a cada dia o Senhor possa estar se revelando mais. Vai se revelando pra gente, vai se mostrando pra gente. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia. O Senhor é esse noivo sedutor, né? Que a cada dia vai nos tornando cada dia mais admirados pelo Senhor. Então, o Senhor tem tantas coisas lindas para nos mostrar, para nos ensinar. Pai, faz a gente amar a Tua palavra, porque, sinceramente, tem horas que não dá vontade de ler a Bíblia. A Netflix e o jogo do Vasco às vezes parecem mais interessantes do que a Bíblia. Mas, Pai, tipo, ajuda a gente a vencer a nossa carne, porque nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos.
Coloca essa sede, essa fome no nosso coração por Ti. Não nos deixa nos contentar em não sermos quem o Senhor nos criou para ser, mas que a cada dia a gente possa simplesmente viver tudo que o Senhor nos criou para viver. Pai, não deixe a nossa vida ser um desperdício. Não deixe a gente ter sucesso no mundo e não ter sucesso no céu. É melhor não ter sucesso no mundo e ter sucesso no céu. E, assim, sucesso no céu, apenas explicando para quem estiver ouvindo, eu não estou falando de salvação não, tá? A salvação já está garantida. Obrigado, Jesus, por isso. Porque se dependesse de mim eu estava ferrado, eu não queria ser salvo, mas... Então, assim, a salvação está garantida, gente. A gente não precisa se preocupar com isso, não. Eu estou falando de vida abundante. E vida abundante não é dinheiro não, tá, gente? Vida abundante não é sair por aí ostentando. Isso não é vida abundante. Vida abundante é ser quem Deus nos criou para ser. Então, cara, Deus, nos ajuda a ser quem o Senhor nos criou para ser. Se revela a nós a cada dia, para que a gente possa te conhecer como o Senhor é. E assim a gente ser um pouquinho do que o Senhor é, aqui nessa terra, na vida dos outros. Nos dê a oportunidade de abençoar pessoas. Eu peço em especial pela pessoa que está ouvindo aí, ajuda ela a dar a oportunidade para ela de abençoar alguém. E quando o Senhor der a oportunidade, vai lá e faz que nem o Senhor faz comigo e perturba ela. Não deixe ela não fazer. Para que quando ela fizer, ela vê, caraca, como é incrível isso, ser usado por Deus. E aí ela vai querer ser usada novamente, vai querer ser usada novamente e vai ver como realmente é muito prazeroso e é muito bom quando a gente é usado por Deus para abençoar alguém. É muito melhor que os prazeres desse mundo. Então, Pai, nos ajuda a sermos quem o Senhor nos criou para ser. Essa é a minha principal oração, o Senhor sabe disso. Não me deixa ser menos do que o Senhor me criou para ser. Não deixa essa pessoa que está ouvindo ser menos do que o Senhor a criou para ser. E o que o Senhor criou ela para ser, eu não faço a mínima ideia. E eu a cada dia estou aprendendo o que eu tenho que ser, né? Quem dirá dizer o que os outros têm que ser. Mas o Senhor sabe, então no seu tempo vai revelando, Pai. Conforme a tua vontade. Obrigado por tudo. Amém. Enfim, espero que você tenha sido abençoado por esse áudio. Parabéns por conseguir ouvir 42 minutos. Meu Deus do céu, eu falo pra caramba. Perdão por não ser sucinto, mas Deus não me criou sucinto. Então as pessoas que eu vou alcançar são aquelas que ainda hoje têm coragem de ouvir áudios de 40 minutos. Mas que Deus possa te abençoar. Parabéns, você já é uma pessoa que é paciente, ó. Já tem uma virtude aí pra falar. Porque pra ouvir áudios de 40 minutos hoje em dia é muito raro, né? Mas que Deus possa te usar poderosamente. E minha oração realmente é essa, cara. Seja tudo que Deus criou para ser. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Ouse ser o que Deus criou para ser. Cara, quando você for isso, você vai falar, meu Deus, por que eu não fui isso antes? Você vai ver quanto tempo você perdeu na sua vida. Você vai falar, por que eu não fui isso antes? E cada dia, simplesmente seja o que Deus criou para ser e viva experiências maravilhosas com Ele. Tenha suas próprias histórias com Deus. Não vive de testemunho dos outros, não. Tenha suas histórias com Deus, suas experiências com Ele. Conheça Ele a cada dia. E como eu sempre falo aqui, cara, não vive só de podcast, não. Podcast é maneiro, eu gosto de ouvir também. Pregações são maneiras, eu gosto de ouvir também. Mas, cara, quando Deus fala diretamente com a gente, quando a gente abre a palavra aí, não tem nada mais louco do que isso. Sério, o Deus que criou o universo, Ele para e fala ao teu coração. Sério, só você e Ele no quarto, tipo assim, não tem ninguém. Muitas vezes tá só rolando um louvorzinho, pelo menos eu costumo fazer isso, boto um louvorzinho pra rolar, enquanto eu tô lendo a palavra. Aí do nada Deus começa a falar, e aí o louvor começa a falar a mesma coisa que eu tô lendo, e aí o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Quando eu vejo, eu tô chorando ali, já tô tendo a vida transformada. No meu quarto, ninguém falou nada, né? Foi eu e Deus ali, enfim. É muito legal essas experiências, então eu recomendo. É assim como eu recomendo você ser o que Deus te criou para ser, para fazer as boas obras. Eu recomendo também, vai pro quarto agora. Você já ouviu o podcast demais por hoje? Vai lá, tem seu tempinho com Deus. Ah, quanto tempo, Bruno? Não sei. Não sei quanto, não conheço tua vida, não sei quanto tempo você tem disponível. Mas, cara, às vezes 1 minutinho, 5 minutinhos na presença de Deus, filho, muda a nossa vida. 5 minutinhos na presença de Deus muda uma vida. Então vai lá, passa esses 5 minutinhos com Ele.
Quando você vê, quando a presença chega no local, filho, você vai ficar lá 1 hora e vai achar pouco. Vai por mim. No início é sempre assim, né? A gente começa 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15, 20, 30. Quando você vê, você tá 1 hora, 2 horas, você fala, meu Deus, não dá vontade de sair daqui, eu tenho que trabalhar mesmo. Enfim, é assim a vida com Deus. Quanto mais próximo você tá dele, mais você vai querendo. Quanto mais você conhece ele, mais você vai querendo e por aí vai. Obviamente, no meio do caminho, Satanás tenta te desanimar, mas persevera, continue buscando e se surpreenda com quem esse Deus é, com esse Deus maravilhoso que ele é. E cara, o mais incrível também é quando a gente percebe que mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos pecados, mesmo com as nossas dificuldades, ele consegue nos usar e nos tornar um pouquinho parecidos com Jesus. Isso que é incrível. Isso é maravilhoso. Então, que Deus continue te abençoando. Fica na paz e vai pro quarto. Passa 5 minutinhos com o Pai e se surpreenda com o que Ele vai fazer na sua vida para que você transforme outras vidas. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.